Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo com dicas de liturgia para a celebração do quinto domingo do tempo comum. Eu pensei em fazer um vídeo dando algumas orientações para as equipes de liturgia, mas também para as pessoas que vão à missa, para entender previamente a leitura, porque é muito bom a gente ir à missa e entender aquilo que está sendo celebrado, adentrar ao mistério celebrado, conhecer todo o contexto da liturgia, saber o tempo litúrgico, saber o conteúdo das leituras e já ter uma prévia das reflexões que vão ajudar no entendimento. A gente aproveita muito mais a missa, ela nos preenche muito mais. Então é com esse intuito que eu faço esse vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo, já vai dando aí o seu like. Também compartilhe esse vídeo com as equipes de liturgia da sua comunidade, da sua paróquia e também para as pessoas de um modo geral, porque ele serve para todos, não é só para as equipes de liturgia. Serve para você também entender previamente a missa. Então, no quinto domingo, agora no próximo domingo, se você for à missa, você já vai entender melhor a missa a partir desse vídeo de hoje. Então eu vou passar alguns recursos didáticos para a gente entender e celebrar melhor. Primeira coisa, nós estamos no quinto domingo do tempo comum. Esse quinto domingo do tempo comum, ele traz como tema principal para a nossa reflexão o tema do sal e o tema da luz, que são dois símbolos fantásticos, carregados de significados. Então, para a gente entender o contexto todo da liturgia, entender as leituras, nós temos que entender previamente o significado destes dois símbolos que aparecem com tanta evidência na liturgia deste quinto domingo do tempo comum, o sal e a luz. Vamos fazer então brevemente uma memória desses dois símbolos. O sal, por exemplo. O sal ele tem um sentido literal na nossa vida. Você já imaginou um alimento sem sal? Quando o médico diz para você, olha, você precisa tirar o sal do alimento. Dá aquele aperto no coração, porque o sal dá gosto no alimento. E aí, então, como ele eleva a pressão, e ele tem outros malefícios na vida, a gente fica sentido porque o sal dá gosto na comida. Uma comida sem sal é uma comida sem gosto. Por mais condimentos que você coloque num prato, se faltar a dose adequada do sal, ele fica insonso, ele fica sem gosto, ele fica, não é prazeroso de consumir se ele não tiver o sal na dose certa. E aí está um ponto importante, o sal tem uma dose certa no alimento. E aqui nesse simbolismo bíblico, o sal também tem uma dose certa. Como você pode observar, o sal a gente sente o gosto dele, mas a gente não vê o sal. Se você chegar a ver o sal no alimento, ó, meu irmão, você já pode jogar fora, porque ele não serve. Ele tem um sentido apenas de dar gosto. E aí, então, é com esse significado que ele aparece na liturgia desse quinto domingo, quando o texto diz que nós somos o sal da terra. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos ser sal da terra, dar gosto na terra, dar gosto na vida das pessoas, sermos pessoas com as quais todos se sintam bem, felizes de estar do nosso lado. E quando a gente não está, as pessoas sentem falta. Como a gente sente falta do sal quando ele não está no alimento, as pessoas sentirem falta de nós quando nós não estivermos presentes, porque nós somos bons, porque a gente dá gosto, prazer de estar juntos e celebrar juntos. Então o sal tem esse significado. Ele aparece na liturgia hoje com uma ênfase dizendo, vós sois o sal da terra. E o outro significado é o significado da luz. Só que agora é um significado oposto ao do sal.
Olha só como é que esses símbolos eles se complementam, embora sejam contraditórios, né? Porque o sal não aparece, ao contrário da luz, a luz aparece. Então, ele pede que nós sejamos, além do sal da terra, sejamos também luz do mundo. E qual é o significado da luz? Obviamente, a luz é para iluminar, é para dissipar as trevas, é para apontar caminhos, é para fazer com que as pessoas vejam as coisas que estão à sua volta. Na escuridão nós ficamos tateando, a gente não consegue enxergar nada, tropeça, cai, enfim, onde não há luz, há trevas. E na Bíblia, luz é sinal de vida, sinal de coisa boa, e trevas é sinal de coisa ruim. Assim, quando o texto bíblico pede que nós sejamos luz do mundo, ele está pedindo para nós sermos exemplo para as pessoas. E aí o texto diz, ninguém acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha. Não tem sentido, né? A menos que seja uma vasilha ornamental, de vidro, colorida, tipo um vitral. Você coloca a luz embaixo e ela evidencia o vitral. Mas se você pegar uma bacia, uma vasilha fechada e colocá-la em cima da luz, perde o sentido, você apaga a luz. A luz é para ser colocada no alto, então a gente coloca a luz lá no alto. A luz é colocada aqui, como diz o texto bíblico, num candeeiro, ou seja, é elevada para iluminar. Quanto mais alta está a luz, mais ela ilumina. Veja a lua. A lua está lá no céu, à noite de lua cheia, ela ilumina a terra inteira. O sol está lá no alto, ilumina o mundo, o planeta, Terra, de acordo com as estações do ano. Enfim, a lâmpada é a mesma coisa. Então, quando a leitura bíblica pede que nós sejamos luz para o mundo, está pedindo seja exemplo, seja modelo, inspiração para a vida das pessoas. Então, o tema da liturgia deste domingo, que perpassam as leituras de hoje, é o tema da luz, é o tema do sal, com este significado. E para a gente ser luz no mundo, nós vamos ter nessa liturgia, na primeira leitura, um trecho do livro do profeta Isaías. E nesse trecho do livro do profeta Isaías, que é o capítulo 58, que vai do versículo 7 ao versículo 10, ele diz o seguinte para nós sermos luz do mundo e não sermos trevas, nós precisamos ter algumas atitudes que revelem essa luz. E aí o profeta Isaías vai mostrando, apontando para nós quais são esses procedimentos que nos tornam luz, que nos tornam exemplos. Vejam vocês lá o que ele diz na primeira leitura. Reparta o pão com o faminto. Olha que exemplo. O dia que você aprende a partilhar, sobretudo o pão que é necessário para a vida, quando nós partilhamos o pão, nós estamos sendo luz para os nossos irmãos. Só que ele não para por aí. Ele diz mais, acolha em casa os pobres e peregrinos. Quando nós somos acolhedores, quando nós acolhemos na nossa casa as pessoas que não têm casa, pobres, peregrinos, nós estamos sendo luz. Ou seja, faça um bem como esse e você está sendo luz. E ele diz mais, quando encontrares o nu, cobre-o e não despreze a sua carne. Ou seja, quando você vê gente que não tem roupa para vestir, é inverno, não tem uma roupa para cobrir o seu corpo, doe, partilhe, ajude aquela pessoa a adquirir aquilo que ela necessita. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo luz, diz o profeta. E aí ele arremata essas expressões dizendo, então brilhará a tua luz como a aurora e a tua saúde há de se recuperar mais depressa. Ou seja, quando a gente faz o bem, isso faz um bem tão grande para nós que nós sentimos saudáveis, nos tornamos saudáveis. É saudável fazer o bem. Fazer o bem para o próximo faz bem para a saúde. Isso é tão importante. E quanta gente está doente porque não sabe fazer o bem para o seu semelhante. Quanta gente está doente porque se omite de fazer o bem. Por que a gente ajuda na igreja gratuitamente? Quem que é beneficiado com isso? Somos nós mesmos, porque nós, ao fazermos o bem para o próximo, esse bem nos faz bem.
É isso que Isaías disse nessa primeira leitura. E aí nós estamos sendo luz. Cada pessoa que faz o bem para o seu semelhante, essa pessoa se torna uma luz para os outros. Que bom quando a gente encontra pessoas que é luz na nossa vida. Tem pessoas que por si só já trazem essa aura de luz. A gente sente quando chega perto de uma pessoa boa, de uma pessoa iluminada, de uma pessoa do bem, de uma pessoa que é luz, porque ela transmite isso. O contrário também, a gente sente quando alguém não é bom, quando transmite uma coisa negativa, quando é pessoa das trevas. Isso parece que faz a gente sentir isso. Então, a liturgia desse domingo, ela fala para nós sermos luz do mundo, sal da terra. Aí o salmo que nós vamos ouvir nessa liturgia desse domingo, que é o Salmo 111, 112, ele traz como resposta para nós, uma das respostas sugeridas para o salmo desse quinto domingo é: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que faz. Olha que coisa linda! Uma luz brilha nas trevas para o justo. Pessoas justas, elas brilham como luz nas trevas. E aí a segunda parte da resposta é: permanece para sempre o bem que faz. A única herança, o maior bem que nós deixamos nesse mundo para as pessoas é o bem que nós fazemos para as pessoas. Quando a gente fica preocupada com tantas outras coisas, esquece de fazer o bem. Faça o bem e você está deixando uma herança maravilhosa para os seus filhos. Faça o bem e você está se eternizando na lembrança das pessoas. É isso que diz o Salmo 111, 112 que nós ouvimos. E o evangelho desse domingo é um evangelho belíssimo. Ele é curto, mas ele é direto. Ele fala para nós logo no começo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o gosto, ele perde o sentido. Então, se nós não formos sal para os nossos irmãos, a nossa vida perde o sentido. E também nós somos luz no mundo, somos chamados a ser luz no mundo. É por isso que nós viemos para esse mundo. Todo mundo tem uma luz, mas às vezes a sua luz está com uma vasilha em cima e você não deixou essa luz brilhar ainda. Verifique aí na sua prática se a sua luz não está sendo ofuscada por alguma coisa que você está colocando em cima, alguma coisa que você está muito preocupado que encobre a sua luz. Deixe a sua luz aparecer, brilhe nesse sentido bíblico do termo. É um pouco isso que eu queria mostrar para vocês de reflexão desta leitura. Mas agora vamos com as sugestões para esse domingo, para evidenciar estes símbolos tão bonitos, tão profundos, que a liturgia da palavra nos traz. Então vamos lá. Primeira coisa que eu considero muito importante, que eu queria destacar aqui para vocês, é o seguinte: a questão do espaço, né? O espaço onde nós celebramos, ele é muito importante. Então é bom que a gente se preocupe com o espaço, porque o ambiente e a acolhida faz o ambiente, o espaço ficar mais agradável para celebrar. Então, para as pessoas se sentirem bem na celebração, tenha preocupação com o espaço celebrativo. Coloque ali alguns símbolos que já ajudem as pessoas a entenderem, assim que elas chegarem à igreja, elas entenderem, aquelas pessoas que não leram as leituras, que não sabem o que vai ser celebrado. Quando ela chega de imediato, ela vê o espaço adornado com os símbolos da liturgia daquele dia, ela já começa a entrar no clima da celebração. É esse o sentido de nós colocarmos símbolos dentro da liturgia. Então, nesse dia, o símbolo para ser evidenciado é o símbolo do sal e o símbolo da luz. Aí você vai usar a sua criatividade para evidenciar o sal e a luz durante a celebração. É claro que você não vai colocar um pacote de sal lá na entrada, enfim, mas existem formas de a gente evidenciar o sal, embora o sal não apareça, mas para mostrar no sentido simbólico o que ele representa, o que está por trás desse simbolismo, né?
Então, cuide com o espaço e veja como você pode disponibilizar esses dois símbolos de modo que as pessoas entendam nesse dia que ele é chave de leitura, chave de entendimento da liturgia desse quinto domingo. Então, a acolhida ela precisa ser uma acolhida bem afetuosa, a equipe de acolhida que estiver à porta acolhendo, sejam pessoas assim que acolham com muito carinho as pessoas. E ali, então, uma dica aqui para a equipe de canto, se você é membro de uma equipe de canto que está assistindo esse vídeo agora, eu deixo uma sugestão para você. Que tal, enquanto as pessoas vão chegando ao espaço da celebração, chegando à igreja, que tal, em vez de você ficar ensaiando o canto, você colocar um mantra que fale de luz, ou que fale do sal e da luz. Tem tantos cantos bonitos, refrão que fala de luz, mantras. Mantras são aquelas frases curtas que a gente vai repetindo, até ela calar no nosso coração de uma forma que a gente grave aquela mensagem, ela seja orante. Então você pode colocar suavemente essa música. Também pode colocar até um CD, se quiser, não precisa, se não tem uma equipe de canto para cantar, coloque uma música ambiente. As pessoas vão chegando à igreja e tem aquela música ambiente agradável, onde ela possa chegar e rezar. Ter um ambiente de oração com músicas, com cantos suaves que falam do sal, que falam da luz. Depois, uma dica ou sugestão para a liturgia da palavra. Seria muito importante fazer com especial unção o canto do salmo. Vocês viram que resposta belíssima tem o salmo desse domingo? Seria muito interessante que o salmo fosse feito assim, para uma pessoa que fosse um bom salmista mesmo, que não matasse o salmo, fizesse muito bem este salmo. A mesma coisa para as pessoas que vão proclamar a leitura. Se você tem dúvida, dá uma olhadinha num vídeo que eu postei aí sobre dicas para as pessoas lerem bem. Então, nesse dia, faça a leitura também com unção, uma leitura bem proclamada, bem proferida, sem erros, sem tropeço, audível, que as pessoas entendam, porque as leituras desse domingo são leituras belíssimas, gostosas de ouvir, saborear. E se o leitor for bom, a leitura vai ficar melhor ainda. Onde for possível, aqui fica uma dica também, já que nós estamos falando da luz, já que o tema desse dia é o tema da luz, intensificar a iluminação da mesa da palavra. Nem que seja para você apagar a luz da igreja e destacar só a mesa da palavra com foco de luz. Já imaginou que bonito que fica? Pode ser assembleia na penumbra e ali a mesa da palavra com foco bem forte de luz, aonde a pessoa está proclamando a palavra. Se não quiser fazer isso, você pode também, nessa hora, ladear a mesa da palavra com velas, pessoas com velas acesas, segurando ali durante a proclamação, toda a liturgia da palavra, desde a primeira leitura até o evangelho, fica 2 ou 3 pessoas, pode ser coroinhas, com velas acesas no entorno da mesa da palavra, destacando a luz. A palavra já é luz, mostrando esse simbolismo. Outra sugestão bonita para esse dia é durante a profissão de fé, quando nós renovamos o nosso compromisso, professamos a nossa fé. Nesse dia poderia ser feita a profissão de fé, as pessoas receberem pacotinhos com sal e nessa hora estender a mão lá em direção à mesa da palavra. O círio pascal nesse dia não está aceso, porque não é missa solene, mas pode se dirigir, estender a mão em direção à mesa da palavra, segurando o sal que recebeu e acompanhar a profissão de fé. Claro que antes é bom fazer uma exortação, se for usar essa dinâmica. Durante o ofertório também tem uma sugestão legal aqui para as equipes de liturgia. Na procissão, junto com o pão e o vinho, nesse dia, se a sua comunidade costuma fazer, se não costuma, fica legal fazer nesse dia também, a procissão do pão e do vinho,
Então, trazer nesse dia, se caso não foi distribuído ainda pacotinhos com um pouquinho de sal para as pessoas, trazer uma bandeja com esses pacotinhos de sal, que depois que eles vão ser abençoados, entregue no final para as pessoas levarem para casa o sal bento, lembrando o simbolismo dessa missa, que é a missa em que o sal é um símbolo significativo para a gente entender a mensagem. Então, esses pontos vão sendo ligados com o simbolismo e a mensagem vai ficando mais forte para as pessoas, elas vão entendendo melhor. Muita gente gosta de ter sal bento em casa, então o sal é uma coisa muito barata, 1 quilo de sal você distribui para 300 pessoas, um pouquinho de sal para cada um num pacotinho. Lembrando, isso é um simbolismo da missa de hoje que você vai levar para casa. Abençoe então esse sal, fica bem. E aí a pessoa entra, então, na hora do ofertório, junto com as oferendas, essa bandeja com sal, e ela pode disponibilizá-la numa mesa. Essa mesa pode estar ali bem arrumada, perto da credência, na frente do altar, lugar bem visível, e também com 2 velas acesas, lembrando o símbolo da luz. Então, coloque a bandeja com os pacotinhos de sal no meio das 2 grandes velas, ali, lembrando que os 2 símbolos principais da liturgia estão destacados ali. E aí, no momento oportuno, que pode ser depois da comunhão, obviamente, fazer a bênção e depois a distribuição desse sal para as pessoas levarem para casa. Durante a ação de graças ou após a comunhão, naquele momento de silêncio, após um breve momento de silêncio, aí pode-se fazer a bênção deste sal que vai ser distribuído. Após a bênção, a equipe de canto pode entoar um canto ligado a essa questão do sal também. Fica bem esse simbolismo. Também uma outra sugestão, aí já não chegando ao final da celebração, depois que abençoou o sal, distribuir para que as pessoas levem para casa o sal. Então esses são alguns simbolismos da liturgia deste 5º domingo do tempo comum, que traz para nós aí símbolos tão valiosos, ou redundantemente falando, símbolos tão simbólicos, tão significativos, carregados de significados que nos ajudam a celebrar melhor a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Tenho certeza que se você preparar isso com esmero na sua comunidade, as pessoas vão celebrar melhor, vão gostar muito da celebração, vão aprender mais com a celebração, vão gostar de ir à missa porque entenderam, os símbolos ajudam a gente a entender. E se você também quiser entender mais ainda sobre a reflexão que eu fiz no início desse vídeo, eu sugiro que você adquira esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Liturgia da Palavra 2, tem o volume 1, que esse daqui que vocês estão vendo na estante, esse azul aqui é a Liturgia da Palavra 1, e esses verdes é a Liturgia da Palavra 2. E no verde estão as reflexões para as missas do domingo, das solenidades e das festas. Então, se você quer já ir para a missa com uma reflexão, porque às vezes a gente chega à missa e a homilia não é aquela coisa assim que explica bem a leitura. Se você tiver a graça de, na sua paróquia, ter um padre que explique bem a leitura, ótimo. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você vai à missa e o padre não está inspirado naquele dia, não explicou direito as leituras, e às vezes as pessoas voltam um pouco vazias de entendimento. Por isso que é bom a gente ter um subsídio desse que complementa o nosso entendimento, que ajuda a gente a rezar. Esse subsídio, como eu já disse em outros vídeos, ele foi publicado pela Paulus, facílimo de você adquirir, você encontra em qualquer livraria, pedindo aí para Paulus, e vai ajudar você a entender melhor a reflexão das missas dominicais, das solenidades e das festas. Liturgia da Palavra 2. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e a minha bênção. Deixa aí também o seu like, compartilha esse vídeo se você gostou com as equipes de liturgia, com outras pessoas também. E talvez eu faça toda semana, se vocês gostaram desse vídeo, sempre um vídeo explicando a liturgia do domingo seguinte, para que você possa ir à missa entendendo melhor a liturgia que vai ser celebrada, algumas dicas de liturgia. Então, se você gostou desse vídeo, diga aí embaixo que você gostou e
que você gostaria que tivesse mais vídeos como esse, explicando a liturgia, reflexão e também dando sugestões para as equipes litúrgicas. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.